Bom dia, abençoado, bom dia, abençoada do Senhor. No Salmo 23, tem um versículo que eu quero meditar hoje. Nós estamos vivendo essa pandemia e esse momento difícil, mas independentemente de pandemia, todos nós temos nossos vales das sombras da morte. Todos nós temos esses momentos de dificuldade, temos áreas que talvez antes da pandemia já vinha se arrastando na sua vida e situações e problemas que ficam sempre naquela sombra. E eu quero meditar com você sobre isso. Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Outro dia me perguntaram assim, eu vejo sempre as suas pregações e eu queria que você desse um enfoque em exortação. Esse mesmo tema, mas uma exortação, uma palavra mais dura. Você é muito brando, você está sempre levando as pessoas para cima, isso é bom, mas eu não vejo você dar uma pancadinha. E por causa desse texto, aqui está a resposta, por causa desse texto aqui, em Ezequiel, capítulo 34, no versículo 15, o Senhor Deus fala que ele vai enviar Jesus, um pastor para Israel. Ele diz assim: eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho e farei repousar em pastos exuberantes. Versículo 16, buscarei as ovelhas perdidas. Olha o papel do pastor: buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que desviaram. Enfaixarei as que estiverem, a que estiver ferida. Ele vai cuidar da que está ferida. Ele não vai ferir a que está sã. As desobedientes e teimosas, ele diz aqui que ele vai consumir com justiça. Mas ele termina falando assim: contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Esse é o papel do pastor: apacentar a ovelha, cuidar da ovelha, proteger a ovelha. E aqui, no final do versículo que nós lemos, no versículo 4, ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, me confortam, me protegem. Então a palavra de Deus, ela é feita sim para exortar em amor, para cuidar em amor, para animar em amor, para enfaixar em amor, para curar em amor. Ele diz: olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem o próximo, quando tiver banhado de amor. Não é, as pessoas estão querendo só meter a vara na cabeça das ovelhas. Eu fui a uma igreja uma vez que o pastor, quanto mais ele batia, mais o povo glorificava. Diz aqui no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz a vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele vai me guiar mansamente às águas tranquilas. Não é abaixo de cacetete: vai para as águas, vai beber, não, ele me guia. Guiar é pegar, não é indicar o caminho, é pegar na mão, é andar na frente. Vem comigo que eu estou te levando para um lugar legal, um lugar seguro. Então, querido, eu queria deixar em primeiro lugar isso para você. A palavra de Deus, o evangelho, quer dizer boas novas, não é mais notícias, são boas notícias. Então, o cajado do pastor é para te consolar. O cajado do pastor, do nosso sumo pastor, que é Jesus, é para te proteger, é para te guardar. Ele, como nós lemos lá, o próprio Deus disse que enviaria um pastor para Israel, que era Jesus, que ia enfaixar a ovelha quebrada, cansada, arrebentada, ferida. A segunda coisa que eu quero deixar aqui nesse versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Primeiro ele fala, ainda que eu ande pelo vale. O Senhor pode ter te deixado no vale. Você pode estar no vale, mas você não está abandonado. Lembra de um exemplo muito interessante da escola, quando você levou seu filho para a escola a primeira vez. Seu filho chorou como se você estivesse abandonando ele lá e que nunca mais o veria, né? Você também tem esse sentimento quando deixava o primeiro dia da escola. Meu Deus, parecia que a gente estava abandonando o filho. Eu me lembro que a gente ia vigiar nosso filho pela janela, olhar assim para
a minha filha Natália, quando ela foi o primeiro passeio, primeira noite que ela dormiu na escola, que foi a noite do pijama, e eu e a mãe íamos escondido olhar onde que estava, mas a gente não abandona. Deus não te abandonou nesse vale. Você pode estar passando por um vale, mas Ele manda você andar nesse vale, como Ele fez com o próprio Ezequiel, né? 37, Ele falou, anda, Ele me deixou no meio de um vale e falou, dá uma olhada aí nesses ossos secos. Então, querido, não é para você ficar parado nesse vale da sombra da morte. Anda, não fica parado. É importante você entender que aí não é o seu lugar final, aí é só uma passagem. E por último, eu quero dizer para você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu quero dizer para você que esse vale não é o da morte, é o da sombra da morte. Ele parece que é o teu fim, parece que é a morte, não é. É só uma sombra. A sombra de um leão não mata ninguém. A sombra de um dragão não vai botar fogo em ninguém. É só o vale da sombra. Porque o Senhor está contigo. Lembre-se disso. O Senhor está contigo nesse vale. Continua andando. Não pare. Deus vai te tirar dessa situação. Deus te abençoe abundantemente. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus.